Olá, você está no canal Os Federais do Ensino Papo Trânsito e o papo de hoje é sobre uma daquelas infrações que, olha, geram uma confusão danada, a de código 5102. Bora entender de uma vez por todas quem é o verdadeiro responsável quando um carro é entregue a um motorista em condições irregulares. Pois é, essa pergunta aqui é o ponto de partida de tudo. A maioria de nós pensa que a culpa é sempre de quem está dirigindo, né? Mas, como a gente vai ver, a lei de trânsito tem uns detalhes, umas pegadinhas que podem surpreender muita gente. Então, para a gente sacar direitinho de quem é a responsabilidade, primeiro a gente precisa definir exatamente o que é essa tal de infração 51002. Olha, falando de um jeito bem direto, esse código se refere ao ato do proprietário entregar o carro para alguém que precisa usar aparelho auditivo para dirigir, conforme está lá na CNH, mas a pessoa não está usando o aparelho naquele momento. É uma situação bem específica, mas as consequências são bem sérias. E por que a gente está dando tanta atenção para um código tão particular? Simples, porque as punições ligadas a ele estão entre as mais pesadas da nossa legislação. Vamos dar uma olhada nos detalhes. Exatamente. A gente não está falando de uma infração leve ou média, não. Aqui, o papo é na categoria máxima, gravíssima. E isso já dá uma boa pista de que as consequências que vêm por aí não são brincadeira. E agora vem o pulo do gato, a parte que muita gente não sabe. Para quem vão esses 7 pontos? Eles vão direto para a carteira do proprietário do veículo, não do motorista. É um baque tanto que pode até levar à suspensão do direito de dirigir. E não para por aí. Além da pontuação, tem a multa, que é bem salgada por ser gravíssima, e mais uma medida que dói: a retenção do veículo. É isso mesmo, o carro fica retido e só é liberado quando aparecer um condutor habilitado e em condições de dirigir. Com tudo isso na mesa, a pergunta fica ainda mais importante. Peraí, se quem está cometendo o erro é o condutor, por que é o proprietário que sofre as penalidades mais duras? A resposta está nos detalhes da lei. E aqui está o ponto-chave de toda a história. Para o Código 511002, a lei entende que o infrator, a pessoa que cometeu o ato principal, é o proprietário. A lógica por trás disso é que ele tinha o dever de verificar se o condutor estava em condições antes de entregar a chave do carro. Mas calma que a coisa fica ainda mais específica. A aplicação dessa infração depende do significado de uma única palavra: entregar. E no vocabulário do trânsito, essa palavra tem um sentido muito preciso, que é bem diferente de permitir. Então, o ponto crucial é este. A conduta de entregar só acontece se o proprietário estiver fisicamente presente no veículo durante a abordagem. Se o dono emprestou o carro e não está junto, a situação muda. A infração do motorista continua valendo, claro, mas a do proprietário passa a ser outra, a de permitir, que tem um código diferente. E, para que a multa do proprietário seja válida, o agente de trânsito precisa seguir um procedimento bem específico. Não é só chegar e multar o dono do carro. É uma autuação em 2 etapas. Primeiro, o agente precisa registrar a infração do condutor por dirigir sem o equipamento obrigatório. Só depois, como uma consequência direta, ele lavra a infração do proprietário por ter entregado o veículo naquelas condições. Uma autuação não pode existir sem a outra. E para não ter confusão, o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito é bem claro sobre quando este código específico não deve ser usado. Vamos ver quais são as exceções. Olha só, a regra não se aplica se o proprietário não estiver presente ou se o carro for de uma empresa. Também não vale se quem entregou a chave não for o dono ou se a restrição na CNH do motorista for outra coisa. E claro, se o próprio dono estiver dirigindo, né? Faz todo sentido. Entender essas exceções é fundamental para saber exatamente quais são os direitos e deveres de cada um. Depois de toda essa análise mais técnica, vamos resumir a informação mais importante para quem é dono de um veículo. Essa frase aqui resume tudo. Se o proprietário está no carro quando um condutor sem o aparelho auditivo obrigatório é parado, a responsabilidade pela entrega do veículo é dele, é direta e a penalidade é gravíssima. A presença física é o que ativa a infração 501002. No fim das contas, a mensagem é bem clara. A responsabilidade de um proprietário vai muito além de manter o veículo em dia. Envolve também garantir que quem o dirige, especialmente na sua presença, esteja cumprindo todas as exigências da CNH. Conhecer a regra é, sem dúvida, a melhor forma de proteger a carteira de motorista e também o bolso. Federais do Ensino, um papo melhor para um mundo melhor, produzido por J. Nascimento.
Se você gostou deste conteúdo, deixe seu like e siga as nossas redes sociais, Federais do Ensino, @papodetrânsito, @gmail.com.